Nós vamos estar meditando sobre o Espírito Santo numa perspectiva familiar, né? O Espírito Santo agindo na família. E esse texto que nós vamos ler, de Atos capítulo 10, ele nos mostra várias coisas. É um texto muito rico e a gente pode fazer várias abordagens. Eu tenho certeza que quando a gente lê, o Espírito Santo vai falando de forma rica aos nossos corações. Podemos perceber o quanto ele age, né, através dos dons espirituais, o quanto que ele mostra a soberania de Deus, né, agindo concomitantemente no coração, nos corações de duas pessoas distantes fisicamente, mas unindo-as, né, de forma espiritual. Há muitas lições nesse texto, mas eu, ao lê-lo, percebi uma riqueza que não tinha percebido antes. O desejo de Deus de salvar uma família. O desejo de Deus de usar o Espírito Santo para tocar no coração das pessoas, de uma família muito especial, e que tinha um chefe também muito especial, um marido especial, um pai especial, certamente. E eu gostaria de compartilhar com a igreja nesta noite as lições que o Espírito Santo também ministrou ao meu coração. Portanto, vamos ler juntos, irmãos, acompanhem nas suas Bíblias, né? Cada um na sua, o texto, e depois mantenham-na aberta, porque nos prenderemos sim àquilo que a palavra de Deus fala conosco. O texto nos diz assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. E atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, e que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. E depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. E tendo fome, queria comer. E enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. E então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. E a voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. E enquanto Pedro ainda estava pensando naquela visão, o Espírito Santo lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. E no dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado.
Amém, irmãos? Eu quero repetir esse último verso. No outro dia chegaram a Cesareia e Cornélio os esperava com seus parentes, a sua família e com amigos íntimos que ele tinha convidado. Veja seus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai, que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, pois precisamos Te ouvir. Nos alimente e nos abençoe, Senhor, com Tua palavra. Assim como Tu fizeste na casa de Cornélio, faça hoje aqui, Senhor, em cada coração, em cada família aqui representada, que possamos levar para as nossas casas, Deus, uma palavra especial que vem do Teu coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. E amém. Queridos, o Espírito Santo na família. Esse é o tema que eu gostaria de abordar com os amados irmãos. Certamente que nós, como cristãos, já cultivamos alguma experiência com o Espírito Santo, e eu poderia fazer aqui uma pesquisa, e certamente que muitas pessoas, teriam algo para compartilhar como um testemunho vivo de uma experiência espiritual, de uma voz de Deus, a voz do Espírito Santo que ouviram algum dia, de um direcionamento muito claro que veio da parte de Deus no momento em que vocês oravam. E eu creio que isso faz parte da vida de todo cristão, que se esforça para ter um mínimo de intimidade com Deus. Nós precisamos refletir nesse texto sobre a ótica daquilo que nós precisamos fazer para cultivar experiências assim, tal como aquela que Cornélio teve e que trouxe para dentro da sua família no contexto familiar, no contexto espiritual dentro da família. Algo sobrenatural começou a acontecer. A gente percebe na leitura do texto que os céus começaram a se movimentar, Deus enviou um anjo, o Espírito Santo falou com Pedro, deu uma visão a ele para que ele pudesse quebrar aquele paradigma de religiosidade que o impedia de se aproximar de quem não era judeu. E Deus estava já mostrando para Pedro que queria salvar uma família inteira que não pertencia à descendência de Abraão, ou seja, ele iria quebrar um paradigma. E Pedro, muito preso à religiosidade naquele momento, também tem uma experiência libertadora com o Senhor através do Espírito Santo. Esse texto está repleto de lições que nós precisamos, ao ler, aplicá-las na nossa vida. Podemos também analisar a influência de um líder dentro da sua casa, dentro da sua família. E nós, como pais, como maridos, por exemplo, temos, diante da palavra de Deus, esse dever de sermos exemplo ali, de sermos sacerdotes do nosso lar, de sermos aquela primeira pessoa a buscar levar para a nossa casa o que tem de melhor. E o que tem de melhor, irmãos, para nós, para a nossa família, certamente que está no coração de Deus. Muitas vezes, as bênçãos do Senhor são retardadas dentro do nosso lar por conta de uma displicência nossa, por conta de uma falta de compromisso e comprometimento com uma palavra que às vezes nós até mesmo já conhecemos, por conta de um esfriamento espiritual que nos toma por conta das atividades seculares muitas vezes, e aquilo que deveria ser principal, primário na nossa vida, deixa de ser. Cornélio nos dá exemplo de um homem que, apesar de não conhecer o Evangelho, conhecia Deus. Apesar de não ter o conhecimento de Jesus Cristo como o Salvador, ele procurava ter uma vida com temor ao Senhor. Ele era um homem que, certamente, pela sua consciência social, pela forma como ele olhava para a discrepância social, a pobreza que havia naquele lugar, ele se movia em direção a dar uma esmola, como o texto nos mostra. Ele era alguém que, segundo o texto, irmãos, também cultivava um certo nível de relacionamento com Deus através das suas orações. Então, este homem, pai de família, um profissional, alguém comum como nós, sujeito às mesmas paixões, sujeito às mesmas dificuldades, ele nos mostra aqui que o mesmo Deus que age na vida de uma pessoa que pertencia, por exemplo, ao povo de Deus, estava debaixo das promessas feitas a Abraão, é o Deus que age na vida de qualquer um que o busque. E é por isso que nós hoje, como cristãos, cremos
né, que já fazemos parte do povo de Deus, porque o Senhor, de certa forma, agiu através do Espírito Santo em nós, nos levando a uma experiência de conversão, né, uma experiência de arrependimento e de salvação. O texto fala algumas coisas sobre Cornélio. No nível profissional, ele era um centurião romano, e um centurião era alguém responsável por um regimento de 100 soldados. O texto fala que esse regimento era conhecido como um regimento italiano. O texto também mostra que ele morava na cidade de Cesareia. E por que eu estou falando isso, irmãos, dando esse destaque? Porque quando Deus chamou a Pedro e o disse para ir até Cesareia, Pedro se encontrava em Jope. Jope ficava a 48 quilômetros de Cesareia. Demandava que Pedro saísse do seu conforto, demandava que Pedro pudesse estar se predispondo, não é, a abrir mão de algumas coisas. E assim a gente compreende que a bênção de Deus, da mesma forma que chegou na casa do centurião Cornélio, por intermédio do esforço feito por um servo do Senhor chamado apóstolo Pedro, né, também pode chegar na nossa casa a partir de um esforço, né, de alguém a quem Deus tem escolhido. E pode chegar na casa do nosso irmão, ou na casa de algum parente nosso, ou na casa de algum amigo, através de um esforço que Deus tem demandado da nossa parte. Às vezes nós nos encontramos, né, na pessoa de Cornélio, mas às vezes nós nos encontramos na pessoa de Pedro. O texto também diz que ele era um homem que, juntamente com toda a sua família, eram religiosos, eram tementes a Deus, ou seja, isso significa que eles levavam a sério a vida espiritual. Um outro detalhe trazido pelo texto, logo no primeiro e segundo versículos, é que eles davam muitas esmolas ao povo, ou seja, né, tanto ele quanto a sua família eram pessoas sensíveis às necessidades sociais dos outros. Também vemos no texto, irmãos, que Cornélio orava a Deus continuamente. E quando a gente percebe que a oração é uma das formas que nós podemos trazer a presença de Deus até a nossa vida, compartilhando com Ele as nossas angústias, compartilhando com Ele os nossos medos, os nossos problemas, a gente compreende que alguém que não conhecia Jesus ainda, já tinha condições de estar, de certa forma, desfrutando desse convívio com Deus. Tanto que quando o anjo o visitou, ele disse: as tuas esmolas e as tuas orações chegaram até os céus. Isso nos mostra, irmãos, que temos um Deus que está aberto a todas as pessoas que o buscam. Isso nos mostra que nós temos um Deus que não faz discriminação de pessoas. Isso nos mostra também que Deus olhou para a família de Cornélio, não olhou só para Cornélio. Assim como Deus no passado olhou para Noé e sua família, apesar da experiência espiritual ter iniciado com Noé, e ter sido Noé aquele que recebeu o título de um homem justo, de um homem reto e temente ao Senhor, mas Deus não esqueceu da sua casa, da sua família, os incluiu dentro da arca. Nós temos esse Deus ainda permanecendo nessa mesma dinâmica de tratamento para com as pessoas. E a teologia nos mostra um Deus imutável em seus valores, e isso é maravilhoso, porque significa, irmãos, que até hoje Deus olha para nós, mas não esquece das nossas famílias, amém? A sua família é um projeto maravilhoso de Deus. E eu tenho aprendido que, por ser um projeto maravilhoso de Deus, só vai dar certo com a presença de Deus. É por isso que, quando eu olho para Cornélio aqui, nesse texto, eu vejo alguém completamente envolvido e imbuído no propósito de trazer o melhor para a sua família. E o melhor para a sua família era aquilo que ele compreendia ser palavra de Deus. Um outro ponto que eu gostaria de meditar com os irmãos, é que quando as nossas orações são feitas de uma forma especial, em momentos especiais, Deus também traz uma mensagem especial para os nossos corações. O que a palavra de Deus nos mostra no versículo 3? Diz assim: certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. E ele viu claramente um anjo de Deus que se aproximava e lhe dizia: Cornélio. O anjo o chamava pelo nome. A gente percebe que Cornélio, embora não fosse um judeu,
ele estava cultivando e já estava vivendo no ritmo, né, religioso de todo o povo judeu. Era comum os judeus terem algumas horas reservadas para as suas orações. A hora terceira, 9 horas da manhã, a hora sexta, ao meio-dia, e a hora nona. Algumas traduções bíblicas, inclusive, trazem esse termo. A hora nona foi a hora em que Cornélio se dirigiu para fazer suas orações. E uma coisa a gente tem que aceitar, compreender e, inclusive, copiar. O zelo que os povos orientais têm com os seus momentos de oração. Eles param tudo, irmãos. E eu falo de judeus, falo de muçulmanos, inclusive. Eles valorizam o seu tempo de oração de uma forma muito maior que nós hoje, a maioria, não posso dizer de uma forma generalizada, mas muitos cristãos seriam muito mais bem-sucedidos na sua vida se levassem a sério, como os muçulmanos, por exemplo, levam a sério os seus momentos de oração. Cornélio, então, criava este momento especial, e foi justamente num desses momentos, na parte da tarde, ele parando o seu trabalho e se dedicando à oração, foi quando ele ouviu Deus falar com ele, foi quando Deus lhe deu uma visão e ao mesmo tempo fez com que ele ouvisse o seu nome sendo chamado. Ou seja, Deus estava ali, de alguma forma invisível, mas Deus estava ali. Irmãos, a gente precisa parar e refletir sobre a eficácia das nossas orações. Eu tenho certeza que nós, como cristãos, oramos, mas eu não tenho tanta certeza assim sobre a eficácia das nossas orações. Justamente pela forma como nós oramos, justamente pela forma como nós lidamos com esse fator que se chama oração, principalmente a oração dentro do contexto familiar. Quantos pais aqui ainda reservam, por exemplo, a hora da comunhão, a hora do almoço, para que a família possa estar orando? Quantos pais, quantas mães, vamos incluir aqui como responsáveis também as mães, a Bíblia diz que a mulher sábia é quem edifica a sua casa. Quantos pais e quantas mães têm procurado criar, desenvolver mecanismos, né, para contornar todas essas dificuldades que a sociedade tem colocado para que a espiritualidade dentro do contexto familiar seja tratada. E se a gente não se desdobrar, se a gente não tiver uma resiliência, a gente vai fracassar. E a nossa família, irmãos, é um projeto de Deus para nós que não pode fracassar. Se há uma empresa que não pode falir, é a nossa família. Deus não quer. E se Deus não quer, é porque não é bom para nós. E aquilo que Deus quer, nós precisamos aprender a querer também. E Deus quer levar uma bênção especial para a sua casa hoje. Amém? A gente precisa, irmão, se esforçar para compreender o processo através do qual a palavra de Deus chegou até dentro da casa de Cornélio, alcançou não só sua família, mas seus amigos mais íntimos, como diz o texto. Nos mostra o quanto aquele homem valorizava o conhecimento de Deus revelado a partir da sua palavra. Aí eu pergunto aos irmãos, qual foi a atitude de Cornélio durante aquela primeira oração que ele fez, na qual ele teve a visão e na qual ele ouviu também Deus lhe chamando? Versículo 4 diz que ele ficou atemorizado. Diz que ele olhou para o anjo e perguntou: o que é, Senhor? E o anjo então respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. E na verdade eu percebo aqui que Cornélio demonstrou, irmãos, quando ele falou: o que é, Senhor? Demonstrou muito mais do que uma curiosidade em saber o que Deus queria falar com ele. Demonstrou ali submissão. Demonstrou ali, irmãos, o desejo de servir ao Senhor. Submissão e desejo de servir. Isso suplanta qualquer sentimento de curiosidade que possa tomar o nosso coração em algum momento quando algo sobrenatural começa a acontecer. E muitas vezes a ansiedade
nos impede de galgarmos os passos necessários, irmãos. A gente quer chegar aos pormenores, a gente quer chegar logo ao final, a gente quer receber a bênção de Deus, e isso às vezes, a ansiedade nos impede de ouvir o caminho da bênção de Deus. A gente precisa ouvir, dedicar um tempo para ouvir Deus falar conosco, mas demonstrando a Ele, eu quero te ouvir, não só porque eu serei abençoado no final, mas porque eu sou submisso a Ti, eu me coloco como um servo do Senhor. É esse desejo de servir a Deus que Ele olha dos céus. Salmo 139 diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces, Tu sabes do meu deitar, do meu levantar, ainda a palavra não chegou à minha boca e Tu a conheces, Senhor. Significa que Deus lê os nossos pensamentos, irmãos. Sabe quais são as nossas intenções. Então Ele sabe justamente quando nós falamos, como Cornélio falou, o que é, Senhor, Ele sabe se nós estamos interessados sim no final, ou se nós estamos interessados no processo. Naquilo que Deus vai desenvolver em nós, naquilo que nós poderemos fazer para Deus. E certamente que Cornélio era essa pessoa, irmãos, que já demonstrava ter boas obras, que já demonstrava ter intimidade com o Senhor, vida de oração. Ele tinha esse quesito de ser um servo. E aí no versículo 5 e 6 a gente vê a mensagem então que o anjo trouxe de Deus para ele. Ele disse assim, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro. E disse que ele estava hospedado na casa de um outro Simão, que era um curtidor de couro, e ainda disse o endereço, ou seja, que ficava perto do mar. E quando eu li essa parte do texto, eu fiquei assim, abismado com os detalhes que Deus empreendeu aqui nesta mensagem. Ou seja, não havia necessidade de decodificá-la, não havia necessidade de um intérprete. Normalmente, nós é que dificultamos esse processo de compreensão, de entendimento da mensagem, ou das mensagens de Deus para nós, irmãos. São mensagens sobrenaturais, mas podem ser absorvidas, compreendidas de uma forma muito natural. Deus disse o nome, Deus disse o endereço, Deus disse o apelido de Pedro, por exemplo, um certo Simão, conhecido como Pedro. Está hospedado na casa de um outro homem chamado Simão, mas que a profissão dele é curtidor de couro, olha, e fica perto do mar. Não há como errar. Mande seus soldados irem lá, a 48 quilômetros de distância, buscar esse evangelista, esse cristão, porque eu tenho uma mensagem para levar para a sua casa e para o seu coração, que sairá da boca desse meu servo. Lindo isso, não é, irmãos? É muito lindo. Qualquer pessoa que não demonstrasse o mínimo de interesse pela palavra de Deus, qualquer pessoa que não demonstrasse, o mínimo de seriedade nas suas orações, ia bater na cabeça assim e esquecer aquela visão e dizer, olha, comi demais, ou estou passando mal e vamos ver se Deus vai confirmar amanhã então. Mas não foi assim. Aquele homem mandou seus servos viajarem 48 quilômetros em busca de alguém que eles não conheciam, para trazer para sua casa uma pessoa que ele também não conhecia. E tal era a fé de Cornélio, irmãos, e o seu desejo, a sua fome de ter um relacionamento com Deus, inclusive por meio da sua palavra, que ele reuniu toda a sua parentela e ainda chamou os amigos mais íntimos, como quem diz assim, vai ter uma festa aqui na minha casa. Eu vou servir um banquete espiritual para vocês. Isso é querer dar o melhor para os amigos. Isso é querer fazer algo que eu não vejo a igreja cristã fazer há muito tempo, irmãos. Culto nos lares. Eu fui criado nesse ambiente. Culto nos lares. Que era uma festa. O que aconteceu? Deus sabia que Pedro precisava ser tratado. Judeu, judaizante, agora convertido, mas ainda muito preso à lei mosaica, e
Eles acreditavam que o evangelho era só para os judeus, não para os gentios. Aí Deus então fala com Pedro. E é interessante que da mesma forma que Deus escolheu um momento especial, criado por Cornélio para falar com ele, que era o momento da sua oração, ele falou com Pedro também no momento da sua oração. O texto diz que enquanto o almoço não ficava pronto, Pedro subiu até o terraço. Quando eu estive no Marrocos, eu pude ter uma noção assim muito mais viva do que esse terraço significa. Lá nas Medinas, que são as cidades que mantêm, né, a construção civil, toda a sua infraestrutura, ainda até os dias de hoje, as melhores casas ela têm um terraço que é um lugar especial, é o lugar onde se vê o pôr do sol, é o lugar onde se vê o sol nascer, é o lugar onde você pode, por exemplo, se sentir mais próximo do céu. Justamente lá, buscando um ambiente mais especial para sentir mais próximo de Deus e não influenciado pelas coisas da vida. Ou seja, já imaginou você orar, né, com a televisão ligada hoje? E às vezes eu vou a alguns, né, quartos de hospital, irmãos, fazer visitas, e eu preciso pedir à pessoa: desliga a televisão que eu quero orar por você. Eu saí de casa, do meu conforto, vim aqui no hospital, eu não falo isso, mas no meu pensamento, né? Vim orar com você, vim meditar na palavra, e essa televisão está ligada. Às vezes no nosso próprio lar, irmãos, a gente quer reunir a família na hora do almoço e tem um com o celular ligado. Às vezes nós precisamos nos policiar. Desliga o celular que Deus quer falar com você, Deus quer falar com a sua família. E o que nós vemos aqui, o momento de oração que a gente pensa que a gente fala com Deus, é um momento que Deus fala conosco. Falou com Cornélio quando Cornélio orava, falou com Pedro quando Pedro orava. Coisa linda isso. Fazer da oração um diálogo com o Senhor. E aí Deus dá uma visão para Pedro, de um lençol que tinha ali os animais que, segundo a lei mosaica, eram considerados imundos e que nenhum judeu comia. E aí Deus fala: come, mata e come. Pedro: de modo algum, Senhor, eu nunca toquei em coisa imunda, não vou comer. Deus repete aquela visão e dá uma palavra para Pedro de exortação. Quem é você para me contrariar? Ou seja, eu estou acima da lei, eu fiz a lei. Como que você pode considerar imundo algo que eu purifiquei? Deus já estava preparando o coração de Pedro para um convite que ele iria receber para ir pregar na casa de alguém que era considerado imundo, impuro pelos judeus, pelo próprio Pedro até aquele momento. E Pedro dá esse testemunho de uma forma muito humilde quando chegou lá na casa de Cornélio. Olha como que o Espírito Santo trata, irmãos. Ele fala, ele prepara os corações. E numa perspectiva familiar, eu queria compartilhar com os irmãos, né, a questão da fé, porque às vezes eu vejo esposa, às vezes eu vejo, né, esposas dizer assim: não tem mais jeito, pastor, para o meu casamento. Eu fico imaginando, aonde está essa fé? Parece que está na planta do pé. O Deus que fez tantos milagres não pode mudar o coração do seu cônjuge? O Deus que falou em visão para Pedro e confirmou, né, a sua visão para Cornélio, o Deus que falou com Cornélio o lugar exato, com detalhes aonde Pedro estava, e já foi tratar a mente de Pedro, transformá-lo, preparando para abençoar Cornélio e sua família. É o mesmo Deus que pode mudar a mente e o coração do seu cônjuge, do seu filho que está passando por um problema de rebeldia. E às vezes eu converso com alguns pais que estão preocupados, educaram seus filhos dentro da igreja, têm o conhecimento da palavra e estão no mundo. Entendam a palavra estar no mundo como ser alguém que não está nem aí para as coisas de Deus. E eu falo: olha, você fez sua parte. Creia no que a própria palavra de Deus diz, que ela não volta vazia, e aquilo que você semeou na mente dos seus filhos está lá. No momento certo, eu tenho certeza que vai frutificar.
O filho pródigo, irmãos, quando saiu de sua casa, primeiro momento que ele passou a dificuldade, ele se lembrou de quê? Do convívio com o pai. Do convívio com o pai. Do convívio familiar. É por isso que nas minhas orações eu não canso de pedir a Deus que dê experiências espirituais para os meus filhos, para os adolescentes, para os jovens da igreja. Porque são essas experiências espirituais que vão levá-los à conversão verdadeira. Não é o fato de ser filho de crente que vai fazer deles crente. É lindo a gente perceber essa obra do Espírito Santo preparando as mentes, os corações, preparando os ambientes. Qual tem sido, irmãos, a maneira como nós temos nos portado diante das nossas orações e quais têm sido as expectativas que nós temos levado para esses momentos de oração? É um ponto que eu gostaria de refletir com os irmãos. Qual tem sido a nossa disposição em criar esses momentos especiais de oração? Qual tem sido a nossa disposição para ouvir, para interpretar e para obedecer às mensagens que ouviremos de Deus ou que temos já ouvidos do Senhor? O resultado desta obra maravilhosa do Espírito Santo começou a ser percebido na transformação da mente de Pedro e da forma como Deus começou a derramar sua palavra libertadora, transformadora sobre a família de Cornélio. No versículo 19, é uma parte que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que é muito especial também. Diz que enquanto Pedro estava ainda pensando naquela visão, então ele já tinha recebido a visão no momento da sua oração, o Espírito Santo lhe disse, e aqui não foi o anjo, foi o Espírito Santo. Ato contínuo. Ou seja, Deus mandou a mensagem através do anjo, ele já não estava mais vendo o anjo, mas ele continuou na presença do Espírito Santo. Isso é fundamental. E o Espírito Santo lhe disse o quê? Simão, 3 homens estão procurando você. Isso é revelação, irmãos. Versículo 20. Portanto, levante-se e desça aí do terraço onde você está. E não hesite em ir com eles, pois fui eu quem os enviou. Não hesite em ir com eles. Parece que Deus já estava prevendo um comportamento de Pedro, no sentido de hesitar, quase que se rebelar contra aquela ordem expressa dada pelo Senhor. Esta frase ecoou no meu coração, e eu tenho certeza que ela ecoa nos ouvidos espirituais da igreja hoje. Não podemos hesitar em momento algum em fazer a obra de Deus, irmãos, em descumprir qualquer ordem de Deus. Não existe contra-argumentos que a gente possa colocar em oração ou em atividade diante de uma ordem expressa do Senhor. Isso poderá comprometer a nossa vida. Se Deus está falando, vai, vai. Não questione, não hesite. Se Deus está falando, faça. Se Deus está falando, abra mão disso, abra mão disso. Eu tenho experiências maravilhosas, irmãos, que eu poderia em outra oportunidade compartilhar com os amados. Aprenda a abrir mão daquilo que é teu projeto, em prol daquilo que é projeto de Deus para você. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Dê prioridade às causas do céu, às causas celestiais. Isso sim vale a pena, irmão. Isso sim vale a pena. Agora, qual foi a principal obra do Espírito Santo nesse texto que nós estamos lendo? Foram várias as obras,
Mas o texto diz que eles chegaram até Cesareia. Cornélio já esperava-os com seus parentes, amigos mais íntimos que tinha convidado. E aí, então, Pedro começa a pregar o evangelho para todos eles. E aí a principal obra do Espírito Santo aconteceu naquela casa. Eles foram convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Eles compreenderam a necessidade do Cristo como sendo essa ponte de religação. E a fé que eles tinham antes somente em Deus, agora passou a ser uma fé no Cristo Redentor, no Cristo Salvador. Portanto, a conversão se deu naquela casa. Versículo 44, irmãos, diz que enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios. Pois eles os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. E aí Pedro disse: pode alguém negar água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. E uma das formas de corroborar a conversão, que significa que só pode acontecer através do recebimento do Espírito Santo, irmãos, naqueles dias era o falar em línguas estranhas, sim. Nem todas as pessoas que falavam em línguas estranhas falavam da parte do Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo chegava na vida de alguém, a experiência que era comum naqueles dias era que eles falavam em outras línguas. Era um dom de confirmação, até mesmo para que o paradigma pudesse ser quebrado e os próprios apóstolos pudessem ver que a mesma experiência que eles tiveram, os gentios também estavam tendo. Isso não significa que é até os dias de hoje, porque o próprio apóstolo Paulo vem nos ministrar que o falar em línguas estranhas é um dom espiritual, e se é um dom espiritual, irmãos, não significa que todos recebem. Pode ser que alguém aqui tenha esse dom, pode ser que outros não tenham. O que nós não podemos condicionar, o que nós não podemos fazer é condicionar o falar em línguas estranhas ao recebimento do Espírito Santo. Uma vez que diversas outras pessoas receberam o Espírito Santo, receberam outros dons que não esse, de falar em outras línguas, em línguas estranhas. O apóstolo Paulo mesmo foi quem falou: esse é o menor de todos, porque a pessoa edifica-se a si mesmo e não edifica a igreja. E a finalidade do dom espiritual é a edificação da igreja. Mas uma coisa a gente não pode fugir aqui, que está patente aos nossos olhos: o Espírito Santo desceu, foi derramado sobre a vida de todos daquela família. Amém, irmãos? Quem não gostaria de ter uma experiência como essa hoje? Se assuste não. Às vezes acontecem coisas sobrenaturais, às vezes não, mas se o Espírito Santo entrar na sua vida, eu posso dizer uma coisa: ele não entrará sem ser notado. Você nunca mais será o mesmo, você nunca mais será a mesma. Ele é o selo de Deus para a nossa salvação. É Jesus quem roga ao Pai, portanto é só por Jesus. Entendo, irmãos, Cornélio e sua família já eram tementes a Deus. Deus já ouvia suas orações, mas não tinha salvação. O Espírito Santo só chegou à sua casa depois que eles aceitaram Jesus, através da pregação do apóstolo Pedro. Isso tem um outro significado para nós, ou seja, nós não podemos, irmãos, desistir de pregar a palavra, de testemunhar, de falar de Jesus, principalmente dentro da nossa própria casa. É a primeira igreja na qual nós frequentamos, é a primeira igreja, né, na qual nós precisamos testemunhar e pregar.
Por último, eu gostaria de trazer para os irmãos uma reflexão sobre o que nós precisamos fazer hoje para que as necessidades que nós enxergamos dentro da nossa família possam ser supridas pelo Espírito Santo. De uma outra forma, o Espírito Santo desceu sobre a família de Cornélio e levou salvação, levou transformação. Foi uma festa. Talvez a sua casa hoje esteja uma casa triste. Talvez sua família não esteja tão feliz como era antes. Talvez seus filhos estejam passando por algum tipo de problema e você não consegue penetrar na mente deles, você não consegue abrir um diálogo, você não consegue, de uma certa forma, ajudá-lo. Talvez o seu relacionamento com o seu cônjuge não esteja tão bom mais, vocês não têm mais aquele momento de comunhão, não sentem mais a paixão, o amor está se esfriando, e aí é a hora do Espírito Santo ser derramado sobre a família de vocês, irmãos. Não há nada impossível a Deus. O que hoje você percebe que precisa ser feito como obra restauradora do Espírito Santo dentro do seu lar? Uma vez que a gente já viu que ele faz. Paulo e Silas tiveram uma experiência no cárcere, foram libertados, o carcereiro estava lá, o carcereiro iria se matar, e aí ele diz assim: não faça isso, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aquele homem viu o comportamento dos dois servos de Deus, que eram seus prisioneiros, injustamente, mas eram seus prisioneiros. Aquele homem carcereiro ouviu-os pregando dentro do cárcere, ouviu-os cantando, adorando a Deus, coisa que não é normal se fazer no momento de injustiça, no momento de sofrimento, de dor. Algo diferente tinha na vida daqueles homens que o carcereiro queria ter e que queria levar para a sua casa. A Bíblia nos mostra que Paulo e Silas foram à casa daquele homem, pregaram o Evangelho, e a família dele também foi salva. A gente vê outras famílias no Novo Testamento recebendo a bênção do Espírito Santo, a família de Áquila e Priscila, a família de Timóteo. Paulo diz para ele sobre a fé da sua avó Lóide, da sua mãe Eunice. E aí a gente entra dentro de um conceito, irmãos, que se chama pais espirituais, ou paternidade e maternidade espiritual. Uma coisa muito linda para a gente ver dentro do contexto bíblico. O pai espiritual não é aquele que prega o Evangelho e o outro se converte. Esse poderia ser chamado o pai da fé. O pai espiritual é o pai realmente que traz riquezas espirituais para dentro da sua casa, especificamente para os seus filhos. A mãe espiritual é aquela que é intercessora, é aquela que ora, é aquela que dá bons exemplos, é aquela que insiste na vida, na dimensão espiritual dos seus filhos. Estava conversando com o Mateus esses dias, ele falou de Pierre Bourdieu, falando sobre o capital social, é um filósofo. E eu falei para ele do apóstolo Paulo, que nos falou sobre o capital espiritual. O capital social de Bourdieu fala das relações, desse bem que a gente recebe através da nossa rede de relações, de relacionamentos. E o capital espiritual, irmãos. E Paulo fala isso não como filósofo, fala isso como servo de Deus, na autoridade de apóstolo que tinha. Abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Paulo ministra para Timóteo dizendo: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Capital espiritual, herança que a gente recebe, irmãos, da espiritualidade dos nossos pais. Versículo 6, ele diz: por esta razão eu torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição de minhas mãos.
capital espiritual, a chama do Espírito Santo vive em nossos corações. Quantas vezes, irmãos, eu me lembro da minha mãe de joelhos na cama orando. Quantas vezes eu me lembro de alguns sermões que eu vi meu pai pregando e eu ainda criança. Fui uma criança levada assim, mas na hora da mensagem eu ficava no primeiro banco ali, ó, igual o Arthur ficava aqui. Capital espiritual. Que legado espiritual nós temos deixado para os nossos filhos, como uma herança abençoadora, irmãos, que só de Deus nós podemos receber e, portanto, só de Deus e por Deus podemos compartilhar. E aqui Paulo fala como ser um bom pai, como ser uma boa mãe espiritual. Ele diz, né, através da fé não fingida. Paulo fala de uma criação fundamentada na palavra de Deus, e ele fala tudo isso com o jovem pastor Timóteo. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 15, ele fala assim: porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Desde criança, Timóteo foi criado no Evangelho. Essa palavra é consoladora para os pais que estão vendo seus filhos enredarem por um caminho distante dos caminhos do Senhor. Uma criação cheia de bons exemplos, de testemunhos e de fé. O que nós temos deixado para os nossos filhos? Que programas nós temos criado para os nossos filhos, irmãos? Na minha adolescência, meu pai me chamava para as cruzadas evangelísticas. Na minha adolescência, meu pai me levou, lembro, para o sertão de São João da Barra, que é hoje São Francisco de Itabapoana. Eu distribuía folhetos, pregava a palavra. Aqui no Turf, Daniel era desse tempo. Entrei em bares, como criança, ainda adolescente, entregar um folheto para alguém que está acabando com a sua vida num copo de bebida alcoólica. A gente precisa deixar isso para os nossos filhos, irmãos. Preste atenção, não é a faculdade, não é o título de doutor que vai fazer deles grandes homens e mulheres. É o legado espiritual, é esse capital espiritual que vem a partir de uma fé não fingida de nós pais, de um testemunho vivo de alguém que já se arrependeu dos seus pecados e que vive uma nova vida diante de Deus, e de um ensino preso, cativo, à palavra do Senhor. Foi essa palavra que, quando chegou na casa de Cornélio, levou transformação, salvação e vida eterna para todos os seus. É essa bênção que nós podemos pedir a Deus para derramar, não só sobre os nossos corações, mas sobre nossas famílias também. Amém? Que o Senhor possa estar agindo, irmãos, não só nas nossas vidas, mas que a gente possa levar para a nossa casa esse conceito de capital espiritual, de uma herança espiritual que de Deus podemos deixar para os nossos. Amém?